Já se imaginou viver numa sociedade onde as mulheres fossem tratadas como só objeto do desejo de alguns homens, em que todos os seus desejos individuais fossem suprimidos para atender um único interesse: procriação? Não estamos falando do modo de vida, ou melhor, de uma sociedade atual, mas de uma distopia que, de tão absurda, ainda assim parece muito presente em alguns lugares do mundo ou em alguns olhares que a gente pode ter para o futuro. A gente vai tratar no nosso encontro de hoje sobre o Conto de Aia, o livro da Margaret Atwood, em que nós temos aqui a presença de 4 professores do ícone para a gente poder discutir um pouquinho os aspectos que são, tanto do ponto de vista histórico, filosófico, na parte de literatura e redação, com esses professores que estão aqui presentes com a gente hoje. Então, gostaria de começar apresentando a vocês os nossos professores que estão aqui para poder debater um pouquinho sobre o Conto de Aia. Vou começar me apresentando. Eu me chamo Hélio Alencar, sou professor de História do ícone e estou aqui para poder contribuir um pouquinho sobre o meu conhecimento e os paralelos que a obra da Margaret Atwood traz do ponto de vista histórico e como que ela se baseia, por exemplo, nos regimes totalitários para construir essa distopia tão absurda e realista ao mesmo tempo. Boa tarde a todos, sou Otávio Augusto, professor de filosofia, estou aqui para colaborar com algumas ligações entre a obra da Margaret Atwood, a filosofia, a crítica atual. Vamos conversar um pouquinho sobre esse cenário assustador que pode não ser tão distópico assim. Boa tarde, meu nome é Pablo, eu sou professor de redação aqui do ícone e estou aqui hoje para retomar e aprofundar alguns dos tópicos que a gente já começou a trabalhar em sala de aula. Boa tarde, meu nome é Carla de Oliveira, estou aqui como professora de literatura e redação e para complementar e, enfim, apresentar um diálogo bastante interessante sobre o Conto da Aia, essa narrativa distópica que, enfim, tem muito o que trazer como reflexão para o nosso contemporâneo. Eu queria, obviamente, agradecer a presença de cada professor aqui e, para ser bem sincero para vocês, a gente não pensou muito bem num roteiro pré-definido, se a gente iria utilizar ali um modelo de aula com slides e tudo, mas a gente gostaria que fosse um bate-papo, tanto com a galera que leu o livro, quanto para a galera que não leu. Nosso objetivo aqui é, em mais ou menos 1 hora, a gente conseguir apresentar para vocês tanto um enredo básico da obra, como ao mesmo tempo que tipo de paralelos você pode fazer com as disciplinas das ciências humanas e das linguagens que vocês estudam no dia a dia, que obras da literatura e que obras da filosofia e da sociologia podem contribuir para os argumentos que vocês vão utilizar, e ao mesmo tempo ouvir dos professores que são especialistas em redação o que a UERJ pode trazer para a gente de interessante como um tema a ser trabalhado na prova ali na primeira semana de dezembro, tá bom? Então eu queria começar fazendo um pedido para o Pablo e para a Carlinha, para vocês apresentarem brevemente para a gente que livro é esse que a UERJ escolheu, mais uma vez, né, uma distopia, para ser tema da redação de 2024/25. Quem quer começar? Pode começar, Carlinhos. Posso começar, então? O livro é uma distopia que apresenta uma sociedade teocrática e, como o Hélio já deu base, né, abordou, contextualizou, uma sociedade teocrática em que a figura feminina é reduzida à sua funcionalidade biológica, é reduzida ao seu valor utilitário. Então a gente tem algumas personagens, dentre elas as aias que justamente são reduzidas nesse utilitarismo biológico de serem, enfim, um objeto de reprodução. Mas a gente tem também uma sociedade que parte de um golpe de Estado, vamos colocar assim, e essa situação de uma realidade distópica, de uma realidade totalmente diferente de um nível de normalidade de uma sociedade democrática se apresenta. Eu sempre apresento uma narrativa linear, então Pablo vem, me ajuda delineando. Pode falar, até. Eu acho que, para a gente começar a falar sobre esse livro, a primeira questão é pensar por qual motivo a UERJ ela escolhe esse livro para ser o livro que vai motivar a prova de redação desse ano. A gente sabe que, nos últimos anos, a UERJ tem insistido na pauta da distopia. Então, eu quero pensar, eu acho que para começo de conversa,
por qual motivo, essencialmente, essa distopia, uma distopia que se volta para a questão da religião, especificamente do fundamentalismo religioso, somado ao golpe de Estado e ao controle do corpo da mulher. Eu acho que a gente não dá para pensar o vestibular da UERJ sem pensar nesse caráter essencial de reflexão e de crítica a valores da sociedade que talvez a gente esteja só assistindo no jornal e não esteja, de fato, percebendo. O livro, para mim, é sobre os sinais. Sinais são dados a todo momento à sociedade de que a democracia está para morrer, de que a democracia está morrendo, de que talvez ela possa já estar na UTI. Mas cabe a gente perceber os sinais e dar o remédio a essa democracia antes que, de fato, ela seja enterrada e que a gente não corra o risco de assistir a esse enterro tão triste. Então, acho que a primeira questão para mim é pensar por que essa distopia. E é curioso, né, Pablo, porque não é a primeira vez que a UERJ utiliza a distopia como instrumento. O 1984 foi um livro que há cerca de 2 ou 3 anos atrás foi utilizado também para poder criar essa discussão. E eu acho que uma coisa importante para vocês é partir de uma ideia também do que é uma distopia. Uhum. Se por um lado você tem a utopia como uma referência de um lugar inalcançável, mas ao mesmo tempo para onde se caminha como um objetivo desejável de onde se quer estar, a distopia é um lugar também, pessoal, que ele não está presente naquilo que a gente está vivendo, mas é um futuro em que muitas vezes você se coloca na oposição, que é um lugar onde você não gostaria de estar. Ou seja, o contrário da utopia nesse sentido, de você perceber, por exemplo, a distopia como desconectado. Opa! Diretor, Como desconectado. De onde foi isso? Ah, tá. Ok. distopia. De um futuro onde você não almeja, mas ao mesmo tempo existem tantos elementos, como o Pablo colocou pra gente, no presente, que apontam para que aquilo seja algo possível, que a gente, pessoal, não pode fazer essa desconexão da própria realidade. Uhum. Então, no caso do conto de Aya, você ter, por exemplo, um Estados Unidos, que historicamente sempre se valorizou como sendo o bastião da liberdade, o bastião dos direitos individuais, do liberalismo, por exemplo, enquanto garantidor, por exemplo, que você tenha liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, de um Estados Unidos que sempre se estabeleceu como, pelo menos no discurso americano, ok? A maior democracia do mundo, você colocar isso no meio dos anos 80, quando a Margaret Atwood escreve o livro, colocar esse governo americano como um governo teocrático, fundamentalista e um governo totalitário, é algo que choca e que chocou a sociedade naquela época. Tanto é que o livro ele teve um impacto muito grande dentre as distopias do século XX. Existem várias listas, por exemplo, que colocam o conto de Aya como uma das maiores distopias que a gente viu no século XX para poder pensar um futuro absurdo, mas um futuro possível também. É interessante que a gente estava conversando aí, a Carlinha, antes, assim, a gente estava almoçando e começamos a bater um papo. E a gente falava um pouquinho sobre o conceito de distopia, né? Assim como a Ellie já começou a mencionar. Nesse gênero, no romance distópico ou na ficção científica, sempre há um exagero no argumento para que a gente possa imaginar uma sociedade absurda, né? Enfim, a gente pode citar algumas distopias famosas, como 1984, O Admirável Mundo Novo. Só que a grande questão desse gênero literário também é trazer um olhar para o presente. Porque a maioria das violências ou dos absurdos que acontecem nessas obras, como por exemplo a obra O Conto da Aya, não precisa estar num totalitarismo para existir. Uhum. A democracia burguesa pressupõe muita violência também, né? Ou seja, a gente não precisa estar num cenário de totalitarismo para que aconteça uma série de arbitrariedades, uma série de violências, que inclusive o livro chama atenção para coisas que a gente pode ver nos jornais, né? O Brasil dos últimos tempos é um pouquinho do Conto da Aya, assim, pelo menos na narrativa, na discursiva, na questão de que o Brasil também passa por um momento de avanço de extremismos, né, vinculados à extrema-direita, enfim, de alguma maneira, à volta de um discurso fascista, fazer parte da nossa vida contemporânea,
Então, acho que o desafio é esse, né? A gente conseguir ler uma obra como essa e perceber que essa distopia não é uma coisa tão inimaginável assim, ou que esse tipo de absurdo não vai acontecer somente se estivermos num governo totalitário. Só para concluir, a gente terminou na última semana uma aula sobre a Hannah Arendt, né? E a gente falava um pouquinho sobre a análise dela a respeito do fascismo, conceitos como a banalidade do mal, etc., o totalitarismo. Enfim, esses conceitos são fundamentais para entender uma obra como essa, porque é justamente nesse cenário que a Margaret Atwood constrói essa distopia trágica, né, de controle das mulheres por um Estado teocrático, pelo fundamentalismo. Então, acho que esse é o ponto de partida interessante para a gente pensar, né? Não precisa estar num cenário tão distópico assim para que as violências nos chamem a atenção. E olha um papel interessante, né? Nos anos 80, a gente vivia no mundo um período do crescimento do fundamentalismo islâmico, que é um fundamentalismo, assim como outros, que busca ter esse controle sobre o corpo das mulheres. Acho que o símbolo mais impactante disso seria aquela roupa que recobre o corpo das mulheres em determinados países, que o fundamentalismo islâmico é muito intenso. Hijab. Oi? Hijab ou hijab. Eu tô na dúvida da palavra agora. Burca. Mas burca é o mais popular, mas eu não sei se é o favor, mais... qual A o nome? burca é o mais conservador, né? Aquele que com a pessoa até a cabeça é chamado hijab. Hijab, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, olha o papel que a distopia pode nos trazer. O olhar para o outro, nesse sentido, é um olhar de estranheza. Nossa, como é diferente e como as mulheres são oprimidas dentro daquela sociedade no outro lado do mundo. Mas trazer isso para dentro dos Estados Unidos e colocar a religião cristã protestante como sendo a responsável pela opressão dentro do livro, te coloca dentro de uma realidade que mostra para você o quê? Isso é possível? Eu acho que essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. É possível uma sociedade como essa, apresentada do livro, de fato ser presente no nosso futuro, assim? Eu posso responder com o próprio livro? Claro. A Orford traz algumas reflexões, assim, é uma narrativa em que ela vai, de alguma forma, tecendo memórias, Sim. ou articulando, entrecruzando memórias do momento, da separação, enfim, dessa formação de uma nova sociedade com a sociedade anterior. Existem duas sociedades diferentes. A sociedade anterior, uma perspectiva de normalidade, e uma outra normalidade. Tem um momento que ela fala uma coisa que, para mim, é muito interessante, que eu, de alguma forma, vejo a sociedade brasileira nisso. E isso responde à sua pergunta. A gente pode ter algumas situações que são, para a gente, hoje, numa avaliação ou num julgamento de intolerável, por exemplo. Porque ela fala, nada muda instantaneamente. Numa banheira que se aquece gradualmente, você seria fervida até a morte antes de se dar conta. Havia matérias nos jornais, é claro. Corpos encontrados em valas ou na floresta. Mortos a pauladas ou mutilados, que haviam sido submetidos a degradações, como costumavam fazer. Mas essas matérias eram a respeito de outras mulheres e outros homens que faziam aquele tipo de coisas. Eram outros homens, o outro que é o inimigo, o outro que é brutal, o outro que é totalmente diferente de mim. O outro, por exemplo, tem a referência da morte da... Oi? Lembra o texto do Brecht, né? Sim, exato. Eu leio. Primeiro levaram os negros, depois levaram os judeus, que na verdade não é nenhuma referência do Brecht mesmo. Mas primeiro levaram o outro e eu não fui me importando. É uma indiferença social. Mas isso me lembra também a sequência de mortes, até mesmo de líderes de movimentos sociais ou de figuras religiosas, como a mãe Bernadette, que é isso, é uma indiferença, mas é o outro brutal, é o outro, enfim, mas é o outro que nos constitui enquanto sociedade também. A gente vê uma normalidade de algumas práticas, que de alguma forma eu consigo associar. A gente não vive, por exemplo, uma situação semelhante à narrativa, mas a gente vive bases e pressupostos sociais que há um diálogo bem claro com essa narrativa. Não sei se Pablo concorda comigo ou tem algo a trazer como dimensão, enfim, diferente. O Hélio perguntou, né, se é possível existir uma sociedade parecida com a do livro. Eu acho que já existe, porque a gente vive em constante briga pela manutenção da democracia, né? A democracia é um regime que exige
vigilância cidadã. A todo momento há projetos desestabilizadores do processo democrático. Volta e meia a gente abre, né, o jornal e vê notícia dizendo sobre a possibilidade de privatizar, por exemplo, a universidade pública. Então, há uma tentativa constante de desestabilizar o valor da democracia. E esse trecho que a Carminha leu faz a gente pensar o quanto que a gente está sendo telespectador da vida. Tem até aquela frase do Milor que diz, né, o Brasil parece que não tem povo, né, tem plateia. Acho que vontade a nossa de assistir o Jornal Nacional e jantar tranquilamente e seguir no dia seguinte normal. Sabe o que me assustou e eu me identifiquei demais no livro? Quando a Offred ela recebe a informação do patrão, o patrão entra e o patrão diz assim para ela, ela trabalhava no escritório e falou assim, olha, os militares estão aí fora porque houve a tomada do poder e eles estão dizendo que vão entrar aqui daqui a alguns minutos e vocês que são as mulheres que trabalham nessa empresa, vocês têm que sair, porque agora é uma lei. As mulheres não podem mais trabalhar. A Offred olha para aquela situação assim, ela fica um pouco assim, pasma. Então ela pensa, mas então é real? Então aquilo que eu vi pelo jornal, e ela viu a cena, que é uma cena brutal, eles entraram no parlamento e metralharam. É uma violência que ela viu pelo jornal. E no dia seguinte, apesar dela ter visto aquilo que simboliza o Estado ter sido arrasado, ela bota a roupa e vai trabalhar. Eu me identifiquei tanto com a mediocridade dela, eu falei, nossa, mas eu sou tão medíocre quanto a Offred, porque eu assisti domingo, ao vivo, pela Rede Globo, a destruição de Brasília. E sabe o que eu fiz no dia seguinte? Acordei e fui trabalhar. Como se nada tivesse acontecido. Eu não assisti nenhuma grande movimentação da sociedade brasileira contra a destruição daquilo que é o símbolo da democracia brasileira. Eu não vi nenhuma grande manifestação. Eu tive um sono perfeito, acordei perfeitamente, fui trabalhar, cumpri a minha função de medíocre. A Offred o tempo inteiro mostra para mim, assim, o quanto que nós, medíocres, estamos cavando a própria cova nossa como sociedade. Eu adoraria ser como Moira, a que pegou, reagiu, fugiu, revolucionária. Mas eu tenho tendência à covardia como a maior parte da sociedade e como Offred. Então, eu aquilo ali para mim falei, é isso. Eu faço um paralelo, Pablo, do que a gente está vivendo hoje. Quantas vezes e quantas não foram que a gente falava sobre incêndio na Amazônia, incêndio no Pantanal, incêndio na Amazônia, incêndio no Pantanal. Daqui a pouco você percebe que o cheiro está diferente, daqui a pouco você percebe que o céu está cinza, que o pôr do sol laranja é muito bonito, mas aquilo não é natural e chega a notícia. A fumaça chegou. A Margarete, eu li uma dissertação de doutorado sobre esse livro, e aí o autor da dissertação disse o seguinte, que a Margarete, ela estava em casa, no Canadá, ela acordou de manhã, ligou a televisão, e aí ela viu uma notícia, era a década de 80, de que o parlamento americano tinha proposto, na década de 80, uma emenda dos direitos igualitários nos Estados Unidos entre homens e mulheres. Seria um projeto bem moderno para a época e que ia dar uma emancipação para a mulher maior em direitos trabalhistas, em direito em relação ao posse do corpo. Mas, na década de 80, os Estados Unidos está passando por uma expansão muito grande dos movimentos, o gospel americano. Isso está até no Mundo Odeia o Cris, né? Década de 70, 80, o gospel americano crescendo muito, que foi também para a política, e a bancada evangélica barrou a emenda dos direitos iguais. A Margarete assiste aquela notícia e ela pensa o seguinte, olha, eu acho que o que está acontecendo, o que está sendo desenhado na sociedade, é um processo em que
o sagrado, ou o discurso, ou a manipulação sobre o sagrado, vai dando origem a uma sociedade em que, olha, não questiona isso aqui, porque isso aqui não é nem a lei, isso aqui é maior do que a lei. Porque a lei é um pacto nosso. Agora, isso aqui desceu do céu. Isso aqui É a discurso lei sagrado. natural. É a lei natural das coisas. Isso está muito presente no fascismo. Quando você, por exemplo, vê o surgimento do movimento fascista no início do século XX, falar, por exemplo, de que o povo alemão é um povo escolhido e superior a todos os demais, até do ponto de vista biológico, isso não é uma coisa que o povo alemão escolheu, mas que nasceu com isso. Assim como também o povo judeu é um povo inferior aos demais e são inimigos diretos do povo alemão, isso não é algo que se escolha, mas que você nasce com isso. Isso também pode ser trazido para dentro da lógica do livro, no que seria o papel do homem e o papel da mulher. Quando na obra você vê as aias, que são aquelas mulheres que antes poderiam ter uma vida comum, antes da ditadura estabelecida em Gilead. As aias poderiam, as mulheres poderiam trabalhar, casar, se divorciar, ter seus filhos ou não, mas quando o fundamentalismo religioso nesse sentido, ele é aplicado e eu passo a ter uma lei que vem da natureza ou dos céus, não há o que se questionar. Não há o que se questionar no sentido de que não há como lutar contra isso. Isso é o natural ou isso está muito acima de você. Então, aqueles que estão aplicando, que estão exercendo isso no Estado, só estão cumprindo a lei. Nesse caso, pode ser a lei da natureza ou a lei divina. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Dentro dessa lógica, a gente está falando de uma sociedade que é fundamentalista. E a lógica de fundamentalismo pode ser aplicado para muitas coisas. A gente fala muito do fundamentalismo religioso. Eu queria perguntar para o Otávio, em particular, como é que a gente pode definir o que seria fundamentalismo e como que isso se relaciona com a obra e com os temas atuais aí que a gente pode fazer esse paralelo? Assim, ouvindo vocês aqui, a explanação que o Pablo fez também, fiquei pensando sobre... e aí eu vou começar por uma pergunta que o Pablo fez no início. Por que a UERJ traz esse livro como tema da redação, né? É um posicionamento político. A UERJ é uma universidade muito militante no ponto de vista da questão social, né? Então, trazer uma obra como essa e chamar a atenção para problemas contemporâneos como fundamentalismo, e o fundamentalismo necessariamente, respondendo à pergunta do Hélio, é uma postura exclusivista, né? O fundamentalismo ele tem que excluir os demais. Fundamental é uma ideia só. Fundamental é só aquela que vai governar. Fundamental é somente aquela que criará um Estado teocrático. Qualquer tipo de reação a essa ideia será visto como reação a uma lei natural, a uma lei divina que tem que ser eliminada. E o fundamentalismo ainda traz um aspecto importante que é a literalidade do texto. Sim. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. Exato. E o literalidade. Que ela permite, né? E o livro traz todos esses elementos, né? O livro traz um Estado teocrático, o livro traz um Estado fundamentalista, traz uma violência como política de Estado, né? E aí a gente falou um pouquinho sobre a Hannah Arendt na aula, só trabalhando aquele conceito da banalidade do mal, como que o fascismo tem essa característica, né? O fascismo tem uma característica muito evidente, porque é aí que a gente descobre quando é fascismo, quando ele torna a maldade algo impessoal, né? Você tira a centralidade moral da maldade. A maldade vira política de Estado, né? Os campos de concentração nazista não eram escondidos. Sabiam que existiam aqueles campos de concentração, né? Então, de alguma maneira, a chamada de atenção que a Margaret Atwood faz é o seguinte: a nossa sociedade, pautada por uma democracia, o Pablo falou muito bem sobre a defesa dessa democracia, mas essa democracia, da forma que ela se sustenta, né? A gente chama de uma democracia burguesa, carrega os elementos de um autoritarismo. Não é necessário existir um mundo distópico como aquele do filme para que a gente possa ver diariamente o tipo de controle, violência, preconceito existindo na sociedade contemporânea. Então, existem as bases e os elementos do fundamentalismo religioso no Brasil, no fascismo no Brasil, e a gente infelizmente fala sobre isso como uma retomada, né, desse fenômeno que foi lá do século XX. Mas a gente infelizmente não pode mais falar que é um fenômeno ultrapassado. A gente está falando sobre o fascismo hoje novamente, né? E as bases são as mesmas. Eu estava conversando com a Carlinha antes da nossa conversa aqui, a gente almoçando, e comparando com algumas outras obras de ficção científica, né, desses romances distópicos. Tem um que eu gosto muito que é o Blade Runner. E eu acho que a Margaret Atwood acerta muito quando ela coloca essa sociedade, ainda é a sociedade de classes, ainda é a sociedade da mercadoria, ainda é o capitalismo. O que ela está querendo dizer, né? Existe essa lei tendencial aqui. A nossa sociedade tem tendência a se tornar isso aí se a gente não vigiar.
como o Pablo salientou. Se a gente não vigiar a democracia, se a gente não vigiar o Estado Democrático de Direito, se a gente aceitar discursos autoritários, se a gente achar normal o símbolo da política ser uma arma, se a gente achar tudo isso normal, a gente pode acordar amanhã e estar num estado cada vez mais violento, como esse que a Margaret coloca. Né? Se a gente, você falou, né? Se a gente não lê, igual você disse, a Hannah Arendt, né? Eu também falei com eles na minha aula sobre isso. Porque a Hannah Arendt, ela estava vivendo aquele momento, a Alemanha nazista, e ela já era muito conceituada, já era uma professora muito respeitada, e ela recebe o convite do New Yorker, né, para poder ficar de frente diante daquele homem que era considerado até então o homem que mais tinha assassinado judeus no mundo, o Reichmann. E aí, quando ela recebe o convite do New Yorker, ela diz assim: eu fiquei com medo. A primeira coisa que eu senti foi medo. Porque eu pensava, diz a Hannah Arendt, que aquele homem fosse um troglodita, um brutamonte. Eu pensava que ao me colocar diante dele, aquele homem que tinha matado milhares de judeus, sabendo que eu era judia, aquele homem ia me devorar. Então ela pensa em recusar. Contextualizá-los? Eu vou continuar. Tá. Ele fala assim, ela pensa que ele fosse me devorar. Mas aí ela pensa, mas um pouco aceita o convite do New Yorker. Quando ela senta diante do Reichmann no julgamento, esse que era encarregado pela solução final dos judeus, esse que teve, assim, ideias até hoje que a gente considera as piores maldades da humanidade, que trabalhou em câmara de gás, em trens que levavam todos os dias milhares de pessoas para Auschwitz, com mulheres grávidas, não grávidas, crianças, e ele sabia que aqueles ônibus, aqueles trens, iam em direção à morte. Ela senta naquele lugar, naquele julgamento, ela olha em volta e ela percebe um esquema muito diferente de segurança, né? São vários os militares que têm uma gaiola de vidro. E ela pensa, olha, estou no julgamento, tem uma gaiola de vidro, esse cara é um assassino de milhares de pessoas, ela acha que realmente vai entrar uma bicha fera ali dentro. Olha o esquema de segurança que prepararam para julgar Reichmann. Era o julgamento esperado, era o encerramento, parece, daquela trama horrorosa que era o nazismo. Mas aí entra, para a surpresa da Hannah Arendt, um senhor de idade, gripado, diz ela, fraco, resfriado e que não causava medo, absolutamente não causava medo. Os juízes começam o interrogatório e dizem: Reichmann, no dia tal, você que foi para Auschwitz e levou tantas pessoas. E o Reichmann, ele responde sempre com: mas eu estava cumprindo ordens. Na maior das mediocridades, ele não tinha peso na consciência, ele não era capaz de dimensionar o valor da vida humana. Chega um momento que eu acho chocante no livro: quantos dos senhores teriam, então, a coragem de fazer algo diferente ou a mudança? A Hannah Arendt tinha ido, né, para lá com uma ideia de que aquele homem era um monstro, e ao assistir o julgamento dele, ela faz uma tese que entra para a história revolucionária sobre a modernidade do mal, onde ela pensa que homens como Reichmann, que apenas pensam estar cumprindo ordens, que apenas se veem como uma engrenagem da sociedade e não assumem a postura de protagonista na história, que não se veem como protagonistas, esses homens constroem o império da maldade. A culpa da Alemanha ter matado milhares de judeus é porque todos se viam apenas como eu, que bota a roupa para trabalhar, como Alfred, se viam apenas na engrenagem, seguiram o bonde, não pararam para criticar. A Alfred, eu tenho assim uma implicância com ela no livro. Eu adoraria ter, é que eu não sou bonzinho, né? Vocês sabem, vocês que estão comigo sabem que eu sou malzinho, eu não sou bonzinho. Eu adoraria ter um pouco mais de empatia com ela, mas eu acho que em vários momentos a Alfred, ela revela para mim uma
um pouco disso, dessa aceitação, dessa cegueira que me incomoda. Talvez me incomode pela identificação, porque eu me identifico, mas também porque eu esperava algo, a gente espera um heroísmo, né? E aí incomoda a falta de heroísmo. E aí tem um ponto interessante que a gente tem falado muito sobre fascismo e nazismo, e a gente tem que colocar uma coisa, pessoal. Todos esses sistemas, eles são classificados dentro daquilo que a gente chama de totalitarismo. O que significaria um sistema que é totalitário? O sistema totalitário é aquele que quer ter o controle total a partir do Estado sobre os indivíduos. E necessariamente significa a morte do indivíduo. Não a morte física, mas a morte do que é ser indivíduo. Política, né? É a morte política, é a morte social. Olha o que as aias passam, por exemplo. Todas elas no livro têm que se vestir da mesma forma. Porque não importa qual é o desejo da cor que elas querem utilizar. Todas elas utilizarão vermelho, com um adereço na cabeça para poder manter o seu olhar como se fosse de um animal, sempre apontado para o mesmo ponto. Tudo bem? O totalitarismo, ele não há espaço para as individualidades. A sua opinião não importa. O que importa, na verdade, é a opinião que te é transmitida. O seu desejo não importa. O que importa é a lei, aquilo que a lei te permite e a lei que está sendo aplicada por um Estado que está a todo momento sob o controle das pessoas. Uma coisa no livro, por exemplo, que é muito frequente a gente fazer a comparação com o totalitarismo é a maneira como as pessoas sentem medo. Uhum. O medo é sempre presente na obra em que uma aia, por exemplo, tem medo de falar com a outra sobre o que ela está sentindo. Porque se ela diz aquilo, ela pode ser julgada, ela pode ser denunciada e ela pode ser, consequentemente, morta por uma ideia que está inserida dentro dela. Então, quando o Pablo traz, por exemplo, uma história real de um dos comandantes do campo de concentração de Auschwitz, um cara que fugiu da Alemanha nazista no final da guerra, conseguiu se esconder na Argentina durante pouco mais de meia década e nos anos 50 foi sequestrado pelo Mossad, o serviço secreto israelense, e levado para Israel para ser julgado pelos crimes que cometeu. Esse homem comum, banal, ele dizer, eu só estava cumprindo ordens, é o exemplo do indivíduo que está morto. De alguém que se permitiu, na verdade, não mais ser indivíduo crítico, com seus desejos, com suas ideias, mas alguém que se permitiu se tornar massa. Parte daquilo que era o grupo de pessoas que foi despersonalizado. Da mesma forma que você despersonaliza o outro dentro do campo de concentração, que é o judeu, aquele que acaba sendo passivamente reprodutor do totalitarismo é também despersonificado. E nesse ponto é importante lembrar que o totalitarismo, né, que é um conceito que a gente está trabalhando, inclusive o livro trabalha com o Estado totalitário. Qual a diferença do Estado totalitário para a ditadura? Né? A gente trabalhou isso na aula sobre Hannah Arendt há pouco tempo. Esse conceito que a Hannah acaba colocando, tem uma série de críticas que ela coloca não só o fascismo de maneira geral, mas também o socialismo real, é o Estado que não tem vergonha de dizer que é terror. É o Estado, a ditadura muitas das vezes não se apresenta como ditadura, né? No Brasil, por exemplo, a ditadura, quando é instaurada com o golpe civil militar em 64, os presidentes estão... eles colocam como se fosse salvar a democracia, né? O totalitarismo não. O totalitarismo não tem vergonha de dizer que é terror. Não tem vergonha de dizer que é o Estado que vai te matar se você não respeitar as leis que eles estão criando. E a gente, infelizmente, no mundo contemporâneo, voltou a perceber a ascensão, né, desse tipo de narrativa, sem nenhum tipo de vergonha. Sem nenhum tipo de vergonha. Elogios à ditadura, elogios à tortura, raiva à democracia, à participação, e aí todas as características desse Estado totalitário voltam a fazer parte do nosso mundo contemporâneo. O ódio às minorias, o ódio aos movimentos sociais, o ódio a tudo aquilo que beira a falar de solidariedade, de justiça social, sob o pressuposto do mesmo fantasma que eles queriam criar lá nos anos 30, 40, né? Todos aqueles que são colocados como muito ligados à ideia de justiça social são logo taxados de perigosos, comunistas, e um Estado totalitário tem que vir para poder acabar com esse perigo iminente, né? Então, como eu disse, o livro foi escrito em 85. Faz muito sentido a gente, hoje, no Brasil, depois de tudo que a gente passou recentemente, ler uma obra como essa, né? Eu imagino que a Margaret Atwood, não sei se ela está viva ainda, né? Se ela está atenta, mas a obra dela cai muito perfeitamente
no que nós vimos acontecer nos últimos anos. Então, essa é a diferença, né? O totalitarismo é mais que ditadura. É por isso que a Hannah tenta, de alguma maneira, trazer a ideia de um Estado totalitário como aquele que é diferente, porque ele não tem vergonha de se apresentar como terror e assassino o tempo todo. Nós somos um Estado assassino, vamos matar você se você não respeitar as nossas leis. Esse é o recado do totalitarismo. Então, muito cuidado com isso. Então, eu queria falar um pouco sobre o que o Pablo falou, que no livro a Alfred, ela se omite um pouco em relação a essa história da sociedade depois, né? Eu acho que isso está muito ligado ao romance dela com o Nick, que é o motorista, que depois ela descobre que é um dos olhos, né? Eu acho que está muito ligado ao romance que ela se permite ter depois de tudo, porque ela também se sente culpada em se relacionar com o Nick da sociedade. É isso. Obrigado, Rafa. A Alfred, ela também tem a esperança, aí vem para mim, o livro não é só sobre o papel da mulher, mas também tem a questão da mãe, porque a Alfred tem ali um filho que ela quer reencontrar. Então, a todo momento parece que ela está passando pelo sofrimento, mas aí vem o amor de mãe também, nessa construção de que a mãe é a que suporta tudo, inclusive, no livro, os estupros, para reencontrar esse filho. Tem também a coisa da construção da figura materna no livro, né? Forte, eu acho. Sim. Me lembrei agora só de outra referência. Eu acho que a obra, né, o livro, dá muitas margens de interpretação para a gente pode viajar em vários autores, né, na própria filosofia. Eu tentei imaginar alguns, né? Além da Hannah Arendt, o conceito da banalidade do mal, do totalitarismo, acho que o Foucault também é um autor que tem a falar sobre esse processo, né? Foucault, para quem conhece, obviamente vocês já tiveram aula sobre isso, é um autor, filósofo francês dos anos 70, dos anos 80, um dos mais influentes da filosofia contemporânea, que trabalha exclusivamente o papel do poder na sociedade, né? Ou seja, uma obra como essa trata da maneira como o poder, sendo política de Estado, fundamentalista, teocrático, pode exercer sobre os nossos corpos e as nossas mentes, né? Então, a ideia do poder se efetivar dessa maneira violenta. Então, de alguma maneira, a gente tem uma sociedade disciplinar, que é uma sociedade que te ensina o tempo todo que a lei tem que ser cumprida, né? A lei tem que ser obedecida o tempo todo. Só que essa sociedade pode beirar um totalitarismo, e ali a lei ela é mais do que essa lei democrática, né? Aí é a coisa natural, divina, como o Hélio acabou de dizer. Então, acho que a gente pode ir lá imaginar também qual o papel dessa sociedade disciplinar, né? Qual o papel de uma sociedade que te ensina o tempo todo a obedecer determinadas regras, até onde vai essa obediência? Qual é o limite dessa lei que não te permite pensar por si próprio, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, o Foucault também é um autor que pode ser referenciado pela Margaret Atwood na escrita dela, na escrita da obra. Foucault, o próprio Atiribem, eu não sei pronunciar, Sim. porque tem a questão também de determinados corpos da narrativa que são excluídos, eles são enviados para a colônia, Sim. porque são corpos desinteressantes, são corpos que não, naquele contexto, não são docilizados, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês dois especificamente. Enquanto eu penso, por exemplo, na questão do direito reprodutivo que aqui aparece, com certeza, e eu vejo um CFM, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, trazendo uma questão sobre o direito reprodutivo da mulher hoje. Eu vejo também um discurso, a Alfred fala sobre a questão da palavra. Em algum momento, o comandante vai ler a Bíblia, ela não pode ler, a mulher não pode interpretar, ela não pode deter o conhecimento, até porque o conhecimento, a detenção do conhecimento é um pilar de poder. Então, a palavra é dominada por outros e não produzida por ela, digamos assim. A gente vê a ascensão, por exemplo, do discurso neopentecostal, ou discurso, ou melhor, vou até retirar, do discurso conservador, sobretudo em contexto em que a gente percebe um esvaziamento dos direitos, os direitos até mesmo promovidos pelo próprio Estado. Direitos, por exemplo, como saneamento básico, a gente vê um crescimento do discurso religioso. Isso no Brasil atual. Então, queria que vocês, de alguma forma, eu não sei se eu estou conseguindo delinear uma pergunta coerente, mas é um paralelo existente entre essa sociedade, por exemplo, que reduz o direito e desumaniza esse corpo, e é uma sociedade também que se pauta num discurso conservador
que talvez possa ser muito semelhante à nossa sociedade atual. O que a gente permite nas nossas instituições, o que a gente permite na nossa normalidade, o que a gente permite no nosso cotidiano brasileiro. Eu posso começar? Deixa eu só pegar esse gancho, só para não esquecer, porque isso é uma coisa que me incomoda, a gente não tem muito tempo para falar sobre em sala de aula e tal, mas o termo conservador, né? A gente usa o termo conservador hoje para poder falar sobre todos aqueles que, de alguma maneira, se colocam numa posição de negar os progressos sociais, etc. e tal. Eu acho que é um pouco perigoso, porque, além de conservador, tem um gênero que é o reacionário. Sim. Conservador, em alguma medida, alguém vai ser em algum ponto da vida, moral ou emocionalmente. Mas o reacionário é aquele que não só nega aquelas questões que estão, obviamente, colocadas como progressos sociais, como querem retirá-las. Reage à mudança. Reage à mudança, ou seja, a gente está percebendo, obviamente, uma volta ao tradicionalismo. A gente viu lá no 8 de janeiro aqui no Brasil, nada mais foi do que uma reprodução do que tinha acontecido no Capitólio, nos Estados Unidos, pouco tempo antes, e uma galera lá que se coloca na posição de homem das cavernas. Né? Mais do que negacionismo, mas uma galera que estava vestida de homem das cavernas mesmo. Tipo assim, é negar que a sociedade progrediu, que nós temos direitos iguais para homens e mulheres, ou deveríamos ter, né, direitos iguais. Ou que as eleições devem ser respeitadas. Então, assim, a gente tem percebido que o discurso reacionário, que tem mais do que conservador, né, reacionário que tem surgido, é um discurso que aponta para esse lado. Né? É um discurso que tem raiva do progresso social, né? Um discurso que tem raiva de tudo aquilo que beira a igualdade. Né? E aí a gente, obviamente, percebe vários paralelos, não só no Brasil, mas como no mundo. Né? E esse ponto é importante para a gente fazer um paralelo histórico, que é o seguinte. Pessoal, olhar para uma sociedade onde as mulheres, por exemplo, estão aqui e são, na maior parte dos pré-vestibulares onde eu dou aula, a maior parte dos alunos. Você acha que isso é natural? Não é. Isso é extremamente novo. Isso é construído. Porque, pensar do ponto de vista natural, se a gente pensar no longo trajeto da gente enquanto espécie, olhando o ser humano como espécie, e ao mesmo tempo o ser humano do ponto de vista social, as mulheres estiveram muito mais numa posição de submissão do que numa posição de independência e liberdade. Eu estou falando, por exemplo, a gente teve uma aula de campo no domingo, em que o espaço da mulher sempre foi o espaço doméstico e o espaço da tutela de alguém. O livro traz isso muito bem até nos nomes das aias. Sim. O nome da personagem principal ser chamado de Offred, ou Offred, é na verdade fazer uma referência a de alguém. Se a gente olhar para a história do nosso país, isso começa, por exemplo, nos sobrenomes que a gente carrega. De Oliveira, da Silva, de Souza, trazendo aquela lógica da ideia de propriedade. Querido, quando a gente entra no século XX, principalmente a partir do século XX, e você começa a ver o crescimento de um movimento chamado movimento feminista, a princípio pelo direito a trabalhar, depois o direito ao voto, como o movimento sufragista foi no final do século XIX e início do século XX, avançando um pouco mais, o direito à igualdade de ocupar determinados espaços que antes colocavam as mulheres como incapazes, avançando um pouco mais, a gente chegar ali aos anos 60, 70, o direito a escolher sobre o seu próprio corpo se você quer reproduzir ou não. A Margaret Atwood é fruto dessa geração, pós-anos 70 e pós-anos 60 e 70, que pode, através, por exemplo, de uma coisa chamada pílula anticoncepcional, escolher se vai querer ser mãe ou se não vai ser mãe. Entende o que eu quero dizer? A revolução que o mundo vivenciou, principalmente nesses últimos 150 anos, na vida das mulheres, ela pode sim e deve ser vista como um progresso. Ao mesmo tempo, quando você vê discursos que querem olhar para isso e dizer, mas essas não são como as mulheres da Bíblia, mas essas não são como as mulheres da Torá, mas essas não são como as mulheres do Corão, é uma referência, por exemplo, reacionária a partir do momento em que esse discurso se torna o discurso que, independente de qual seja a minha religião, independente de eu concordar com aquilo ou não, alguém aplica sobre mim isso como se isso fosse a lei, como se isso, mais que isso, como se isso fosse o natural, e aquilo que não é natural tem que ser destruído. Isso pode caber muito bem, por exemplo, para pessoas que são homossexuais, para pessoas que são transexuais. Isso pode caber muito bem
para qualquer um que fuja de um determinado padrão estabelecido por um grupo que está numa posição de poder. E aí a gente volta a falar daquilo que é o ponto principal do livro, né? Eu acho que a Margaret Atwood tem a intenção de alertar. Eu acho que o livro é um alerta. Você lê o livro, fica mais crítico, né? Você lê o livro, você fica um pouco mais atento à sociedade, que é o perigo do fascismo. O fascismo nada mais é do que uma regressão social e uma negação de tudo aquilo que foi progressista, de tudo aquilo que foi modificado através de muita luta. Porque tudo que foi mudado ao longo dos tempos não foi nada natural, como o Hélio acabou de dizer. Foi fruto de muita luta social. E, obviamente, que essa luta social choca aquelas pessoas que têm essa demanda com aqueles que não querem ceder essa demanda. E essa luta ela vai travada há mais de 200 anos, 250 anos, desde quando a sociedade de classes, né, foi estabelecida. Então, acho que o livro traz essa ideia do perigo que é, né? Nada está salvo. Se a gente não ficar alerta, esses direitos podem simplesmente serem reprimidos de nós. Né? Eu queria só finalizar com um trecho que eu tinha destacado mais cedo para trazer a reflexão. Como que esse livro também ele tem um paralelo com 1984, com o uso da palavra, e como a palavra vai sendo ressignificada nesses regimes. Então, se no 1984 a liberdade tem um significado que é diferente do que é a liberdade, e, enfim, outras coisas mais, tem um trecho que eu achei muito interessante que diz assim: existe mais de um tipo de liberdade. Existe a liberdade como a faculdade de você poder fazer ou não fazer alguma coisa. Essa é a liberdade para fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. E existe a liberdade de, que significa estar livre de alguma coisa. Nos tempos da anarquia, nós tínhamos a liberdade para, ou seja, para fazer. Agora, está sendo concedida a gente a liberdade de, ou seja, a liberdade de eu estar livre de alguma coisa. Esse trecho vem logo acompanhado de um discurso da tia Lídia, da tia Lídia, que diz a ela o seguinte: você agora tem a liberdade de você poder andar na rua e ninguém mexer com você. Nenhum homem vai chamar a sua atenção e vai te importunar pela maneira como você está vestindo. Porque agora a sua roupa impede que ele faça isso. Essa é a verdadeira liberdade. Você não precisa mais se preocupar, por exemplo, com quem vai te sustentar, porque agora você está vivendo na casa do comandante. E olha que liberdade que você tem de você não precisar ter essa preocupação. Então, fique tranquila. Quando o comandante te usar para poder ter um filho, aquilo faz parte da liberdade que agora você tem. Olha que coisa boa que você está vivendo. Me permite só uma questão, mais um paralelo com a realidade. Um dos conceitos mais utilizados hoje por um discurso autoritário, por um discurso neofascista, né, que é o construtor de um modelo de sociedade como essa, é a liberdade. A gente tem visto crescer pelo mundo aqueles que são defensores da liberdade. Não vou falar o nome dele, mas aquele cara lá que é dono do antigo Twitter adora dizer que defende a liberdade de expressão. Na verdade, a liberdade é isso, a liberdade para a sujeição daqueles que eles consideram menores. O conceito de liberdade aí ele é completamente distorcido. Né? Se a gente pegar o conceito de liberdade lá no século XVIII, é um autor que a gente não lê em aula, mas o John Stuart Mill fala sobre a liberdade, né? Ele é um liberal. Liberdade de não coerção, né? Liberdade no sentido dos direitos individuais. A liberdade que hoje é defendida por aqueles que têm um discurso autoritário, e se você não estiver atento, você rapidamente se coloca ao lado deles, porque quem não é a favor da liberdade? Todo mundo é a favor da liberdade, você quer ser livre também. Mas é liberdade no sentido irrestrito e incivilizatório. É liberdade para não ter lei. E quem é que quer ter esse conceito de liberdade que não tem lei? Para cometer crime. Crimes como esse, por exemplo, de criar uma sociedade que subjuga todos os demais, no caso as mulheres, e você cria um conceito de liberdade que é completamente distorcido da liberdade no sentido positivo. Né? É liberdade no sentido de ser livre para fazer o que quiser, inclusive com um Estado totalitário. Se tem uma das questões, o negócio da palavra, né, que muda o sentido, hoje também tem um paralelo muito grande com a ideia de narrativa. O negacionismo surge disso. O discurso científico é mais uma narrativa, logo eu tenho uma narrativa e você tem outra, eu vou comparar a minha com a sua. Isso é um absurdo do ponto de vista filosófico, né? Mas a gente sabe que isso existe na filosofia desde muito tempo. A gente viu lá nas aulas de filosofia com os sofistas. O homem é a medida de todas as coisas. Cada um tem sua própria verdade. Isso pode, inclusive, parecer muito democrático, né? Mas, no fundo, a gente sabe que isso é um lugar para levar a um autoritarismo. Se não existe mais verdade, quem narrar a verdade de forma mais intensa ganha o jogo. Ou quem conseguir
impor essa verdade através de um Estado totalitário. Sabe o que eu gosto no livro? É o teatro das instituições. Eu adoro que, assim, tudo que parece muito sério é mentirinha. Então, assim, eu adoro quando eu tô lendo livro e aí eu tô achando que, assim, nossa, mas assim, é uma ideia de asepsia, de higienização. Aí chega na metade do livro, tráfico. Eu falo, ai, que fantástico, adorei saber que tinha tráfico de coisas. Adorei, deu um alívio. Eu falei, tá vendo, tudo que é muito limpinho tem sujeira, é teatro. Aí tava lá a Serena Joy fumando cigarro, que comprou no tráfico. Aí tava lá a Offred, que tem um hábito estranhíssimo de passar manteiga no rosto. Aí consegue, pelo tráfico, hidratante, que era algo perigoso. Aí tá lá a Offred se vestindo de coelhinha da Playboy, numa sociedade teocrática, para ir para o prostíbulo. Adorei. Porque é o teatro das instituições. Tudo aquilo que fala que é autoritário, que impõe, como Hitler, como Mussolini, mas constrói isso que é o poder, o controle do outro, em cima de tanta mentira, em cima de tanta hipocrisia, em cima de tanta falta de ética. Eles dizem, nós somos corretos, nós somos sérios, e são indecentes. Mas é de uma indecência. Então eu li e falei, tá vendo? Eu estava certo, eu não estava maluco. Realmente eles são indecentes. É que eles colocaram indecência só na genitália. E esqueceram que decente é a fome no mundo. Esqueceram que decente é refugiado. Esqueceram que indecente é morador de rua. Indecência não é o tamanho da saia da mulher. Mas aí quando se coloca indecência nesse lugar, que é o corpo, se esquece da verdadeira indecência, né? Então uma criança com as vértebras para fora na Avenida Brasil. Adorei saber que era uma sociedade de mentira, só confirmou o que eu pensava. Eu queria ler um pedaço, posso? Claro. Um pedaço que eu acho sensacional é quando a Offred, ela pergunta para o comandante o seguinte, ela diz assim, olha, ela já sabe que tem tráfico e que tem ali um mercado negro, ela diz assim, você não sente saudade daquelas coisas proibidas? Você não sente saudade daquele mundo de antes? Eu tô sentindo saudade de tantas coisas. E aí o comandante vem e explica para ela que a Offred deveria ser muito grata pelas coisas que ela sente saudade ou que ela perdeu, porque antes, no mundo democrático ela vivia, ainda assim, e aí eu acho até que o comandante tem uma fala repleta de preconceito, mas é uma fala real ainda. Ele fala assim, você não se deu conta que antes, na democracia, você também não tinha ainda uma opressão muito grande? Porque lembra de você tinha que se maquiar, você tinha que botar salto alto, você tinha que planchar o cabelo. Você tinha uma série de obrigações também. Como é que você não percebeu que antes você estava na democracia e sendo mulher vivendo uma opressão? Parece que só agora, talvez, pela radicalização, você tenha percebido, com o seu olhar, que antes também havia alguma opressão. Aí ela diz assim, diz o comandante, nós demos a vocês mais do que tiramos. Pensem nas dificuldades que as mulheres tinham antes. Não se lembra dos bares de solteiros, a indignidade dos encontros às cegas no mercado da carne? Não se lembra do terrível abismo entre os que podiam conseguir um homem com facilidade e as mulheres que não podiam? Algumas delas ficavam desesperadas, passavam fome para ficar magras, enchiam os seios de silicone, mandavam cortar pedaços do nariz. Pense na infelicidade dessas mulheres. Ele, aí diz a Offred narrando, abana a mão na direção de sua pilha de revistas antigas. Estavam sempre reclamando. Problemas disso, problemas daquilo. Lembra que mulheres escreviam nos jornais classificados para arranjar maridos? Mulher inteligente e atraente, 35 anos. Bom, da maneira como fazemos, todas elas agora têm um homem, vou chamar de seu, ninguém aqui é excluído. E depois então, se de fato casassem, as mulheres podiam simplesmente serem abandonadas com os filhos, 2 crianças.
O marido podia simplesmente achar que estava farto, largá-las e desaparecer. Elas tinham que viver às custas dos serviços sociais do governo, ou então o marido ficava por lá e batia nelas. Ou se tivesse emprego, as crianças ficavam em creches ou eram jogadas aos cuidados de alguma mulher ignorante e brutal. E tinham que pagar por isso, elas próprias, as mulheres, com seus saláriozinhos miseráveis. O dinheiro era a única medida de valor para todo mundo. Não recebiam nenhum respeito pelo fato de serem mães. A sociedade antiga não valorizava a maternidade. Não é de se espantar que estivessem desistindo da coisa inteira. Da maneira como fizemos, vocês, mulheres, estão protegidas. Podem realizar seus destinos biológicos em paz, com pleno apoio e encorajamento. Agora diga-me, você é uma pessoa inteligente, gosta de ouvir o que pensa. O que foi que deixamos de levar em conta? E aí vem para mim o fecho da Alfred. E a resposta é maravilhosa. Quando eu li isso, eu falei, o que foi que deixamos de levar em conta? Amor! Respondi. E ele responde, amor? Disse com que tipo de amor? Se apaixonar, disse Alfred. Amor. Fez tudo. Fez o Estado, esqueceu o fundamental naquela sociedade. Amor. Paixão. Professor, eu tenho uma questão para vocês, quem puder me esclarecer, fica à vontade. Nós falamos sobre a obra ou das sociedades, dos momentos históricos, eu achei de uma maneira alienada. Eu quero perguntar sobre hoje e agora, essa sociedade atual onde eu respiro, moro e ando. Eu quero perguntar, nas suas opiniões, você acha que nós estamos mais próximos dessa realidade que chamaram de utopia? Ou estamos caminhando para, digamos assim, um lugar melhor? Ou há uma esperança ainda no futuro? O que vocês acham? Bom, posso iniciar, Ed. Assim, eu acho que quando a gente começa a falar sobre o conceito de distopia, e a provocação que eu fiz no início foi a distopia exagera no argumento para poder levar a esse lugar, né, do absurdo do absurdo. Eu acho que a gente tem elementos plausíveis, né, no mundo contemporâneo para imaginar que nós não estamos caminhando para um lugar melhor, né? Esse trecho agora que o Pablo leu é exatamente o discurso fascista que nasce da degradação da própria democracia. O fascismo é antidemocrático. A gente tem que lembrar que o inimigo do fascismo também é a democracia. Mas na democracia vocês também tinham que se arrumar todo, na democracia vocês também tinham opressão. Então acho que esse conceito, né, que a gente trabalhou anteriormente de totalitarismo, mostra como na degradação da democracia e na falta de uma alternativa diferente desse modelo de sociedade, nesse claro escuro, surgem os monstros. E nesse claro escuro que surgem os monstros, o fascismo é o principal deles. O fascismo ele se aproveita da degradação da própria democracia para dizer o nosso autoritarismo ainda assim é melhor do que aquela sociedade democrática. Então, respondendo bem objetivamente a tua pergunta, eu acho que fica para nós, vivendo nesse mundo contemporâneo, lendo uma obra como essa, o alerta. Ou a gente se atenta ao que está acontecendo, ou a gente se percebe como sujeitos históricos que podem, inclusive, ter mudanças sociais no nosso horizonte, seja intelectual, na tua atuação da sua vida, ou uma sociedade cada vez mais brutal, cada vez mais em direção a essa questão, pode começar a existir diariamente. Né? Para o fascismo e para o totalitarismo, o futuro é sempre olhar para o passado. É uma coisa que, nesse sentido, você não tem avanço. Por quê? Porque o fascismo, enquanto movimento político, ele necessariamente tem que ter uma negação da modernidade. Aqueles exemplos que eu dei, mulher poder votar, mulher ter a sua carreira. A modernidade é progressista. A modernidade, nesse sentido, seria um conjunto de ações que trouxeram ganhos na visão de quem vê aquilo como um ganho. Mas na visão de alguém que é fascista, e principalmente um totalitário nesse sentido, é isso que está destruindo o que é natural, o que é bom. O que é bom é o que estava no passado. Tanto é que eu coloco lá para vocês, quando a gente tem aula de fascismo, que necessariamente é negação da modernidade e culto ao passado épico. Passado épico não necessariamente é um passado que existiu, mas é uma idealização daquele passado maravilhoso. Ó como era bom Roma Antiga. Ó como era bom o Segundo Reich. Então vamos fazer um terceiro. Ah, como era bom o Brasil colonial.
como era bom o Brasil na época do imperador Dom Pedro II. São construções de um passado que nunca existiu. É um passado romantizado nesse sentido. Agora, se a gente levar em perspectiva o que a gente viveu nesses últimos 150 anos, claro que você me perguntar se a condição do indivíduo como um todo melhorou, eu acredito que a gente tem condições materiais para apontar que houve melhoras. Expectativa de vida, liberdade para fazer um discurso como esse, a liberdade que vocês têm, por exemplo, na própria relação professor-aluno, olha quantas coisas mudaram do ponto de vista positivo. No entanto, o futuro ainda não está escrito. E aí esse é um ponto importante. Existem movimentos que acreditam, na verdade, que o futuro está sempre em progresso, ou que o futuro, por exemplo, pode estar sempre na direção de um abismo. Schopenhauer. Um Hegel da vida vai dizer, por exemplo, da sociedade em progresso. A religião, em muitos momentos, aponta do futuro como abismo. Afinal, é sempre o apocalipse. E aí a pergunta que fica, que eu respondo para você é, será que é? Não sei. Vai depender da sua concepção religiosa nesse sentido. Mas o que eu acredito em particular é que a gente, enquanto indivíduo, ainda pode construir esse futuro. Ele não está dado. Ele não está predestinado. Então... Só para pegar o gancho da filosofia e não perder, a gente recentemente fechou Filosofia Moderna, né? E eu mostrei para vocês como que em filosofia é um corte muito grande da negação da modernidade, né? Falamos sobre 3 autores, que são autores de uma época que a gente chamou de pessimista. Schopenhauer, Nietzsche e o Kierkegaard, né? A raiz de todo o autoritarismo está na filosofia também. A modernidade prometeu muita coisa, né? E o maior filósofo moderno ali no século XIX foi o Hegel, imaginando uma sociedade sempre em progresso, no caminho do espírito absoluto que seja. Quando isso dá errado, 100 anos depois, o cara morre em 1831, a modernidade teve seu auge lá na Revolução Francesa, os lemas da Revolução Francesa, 100 anos depois não existia nada daquilo. Na filosofia surge uma tendência muito individualista. E aí, com o seu perdão, Ed, eu vou ter que citar o nosso amigo Friedrich Nietzsche. Enfim, para não parecer que era implicância minha, eu coloquei vocês para lê-lo. Ou seja, por quê? Porque a ideia da negação da coletividade se direciona exatamente ao fascismo. Toda perspectiva social que nega que a saída para os nossos problemas são coletivos, toda perspectiva social que prega, se você quiser, você consegue, se você quiser, você pode fazer o que você deseja, vocês têm ouvido falar por aí sobre empreendedorismo, sei que lá e coisa e tal, toda perspectiva social que direciona o indivíduo a uma não coletividade é o fascismo a porta de entrada. Então, de alguma maneira, a gente tem percebido a necessidade, para negar esse discurso, para negar que essa realidade possa ser mais brutal, a gente voltar a pensar no sentido coletivo. Os problemas que atingem a vida de vocês e a minha vida não são individuais. Todos os problemas meus, são coletivos. E não podem ser resolvidos também de forma individual. Mas a sociedade te propõe o tempo todo o quê? Uma saída individualista, porque a coletividade tem que ser negada. Seu carro, seu condomínio. Exatamente. E o fascismo faz exatamente isso, né? A culpa é só sua se você não obedecer às leis. Isso é um ponto. Fala, Rafa. Eu queria perguntar um pouquinho para a Carlinha. Rapidinho, Rafa, deixa eu só ver o que os dois gostariam de falar em cima disso, mas pode fazer a sua pergunta que eu acho que encaixa, engloba né? os dois, né? Carlinho e Pablo. Como você acha que o meio que a gente vive dentro da nossa sociedade pode influenciar de forma negativa para que a gente chegue mais perto dessa distopia que está descrita no livro? Vai, Carlinhos. Como acho que o meio que a gente vive pode influenciar de forma negativa para a gente alcançar ou estar perto de uma sociedade distópica? Eu acho, sobretudo, a partir da indiferença, que aí eu me articulo ao que o Otávio estava falando. Essa perda da perspectiva do coletivo, essa perda da perspectiva do comunitário, essa perda da perspectiva do outro é um processo de desumanização nosso. É um processo de perda de sensibilidade. E na perda de sensibilidade, a gente atribui ao outro como negativo. A gente atribui ao outro como aquele que impede, por exemplo, uma sociedade utópica de existir. E o que é a distopia de Margaret Atwood também? É uma narrativa que se constrói num século de perda da utopia. O século XX com os conflitos, enfim, o século XX com seus desdobramentos,
é também uma perda da utopia. Então, eu acho que o que pode influenciar a gente a, de alguma forma, ser uma sociedade próxima, parecida ou articulada, ou, enfim, concomitante com o que está aqui, é justamente a perda do coletivo, a perda da sensibilização para o outro, de forma que eu consigo atribuir você como diferente, um diferente de mim. E existe todo um discurso da padronização, da construção daquilo que é padrão. Diferente do padrão, precisa ser eliminado. Acho que é isso. Não sei se... Pablito? O Ed perguntou, né, se eu acreditava se vai dar certo, né, se vai dar errado. Uma única frase, grego antigo, 400 anos antes de Cristo. Eros sanicate marran, Antígona. O amor é invencível nas batalhas. É isso, no final. Um otimista. Paixão. Um otimista. Paixão, tem que ter paixão para tudo na vida. Até para mudar a sociedade. É. Agora, olha, lembra do exemplo do trecho que a Carlinha leu e o Pablo também ratificou, o quanto a gente não percebe como as coisas vão acontecendo, né? Tem uma metáfora boa que é, para entender isso, que é a maneira como se faz sapos errantes para se comer. Geralmente você coloca uma panela grande, com água em temperatura ambiente, joga o sapo ou a rã dentro da água e começa a aquecer o fogo. O anfíbio vai se acostumando à temperatura, se acostumando, até que chega uma temperatura da água em fervura e ele já morreu, sem perceber. A falta de sensibilidade, a gente pode ver no nosso dia a dia, o quanto que a gente precisa a todo momento estar ocupado de coisas. O quanto que é muito difícil, por exemplo, ouvir alguém ou algumas pessoas falarem durante uma hora. Ou o quanto que necessariamente você, ao não conseguir ter prazer em literalmente não ter o que fazer no seu ócio. Não é no tédio, é no ócio. Não ter o que fazer é uma angústia, porque a todo momento você precisa ser estimulado, mas é sempre esse estímulo individual. É sempre esse estímulo nesse lugar onde você é tão estimulado que você perde até a sensibilidade do que está acontecendo ao seu redor. Então, olha como isso pode fazer com que no final a gente nem perceba que o ar está ficando terrível, que a água está aquecendo, que o planeta está aquecendo e que as aias estão começando a aparecer por aí. Eu acho que esse é um ponto que faz a gente refletir como que o absurdo passa a fazer parte do nosso cotidiano de uma maneira, e aí pegando um pouquinho do que o Pablo falou no início, né, que a gente acaba se sentindo parecido na mediocridade, né? O mundo está acabando ao nosso redor, discursos autoritários para todo lado. E a gente tá fazendo selfie no Instagram. O nosso futuro está em jogo, e quando eu digo nosso futuro, a nossa geração, nós não somos tão mais velhos assim que vocês, então a nossa geração também está em risco, né? E a gente está tirando foto da comida antes de comer. Enfim, eu acho que tudo isso faz uma reflexão do seguinte: o mundo contemporâneo é um mundo em disputa, né? A gente talvez está vivendo o maior lapso de mudança social dos últimos 150 anos. A modernidade mostrou que era possível sonhar, né? E na filosofia vocês lembram que os autores, quando são autores que não acreditam mais na modernidade enquanto sonho, assumem uma perspectiva profundamente pessimista. Eu falei muito mal do Nietzsche lá, mas acho que o que eu menos gosto é o Schopenhauer, assim, porque a vida é dor e sofrimento. A vida é muita dor e sofrimento, mas tem que ter um pessimismo da análise, mas um otimismo da vontade. Otimismo da vontade de você dizer, poxa, e eu disse para eles o seguinte: qual é o meu otimismo da vontade? Se eu não acreditasse em alguma coisa, eu não ia acordar de manhã dar aula para vocês. Porque o fato de ser professor, eu acho que é a ideia de acreditar no seguinte: alguma coisa você deixa ali naqueles 50 minutos de aula, naqueles 2 tempos de aula, alguma coisa você fez, né? Por mais que alguns dormem, uns não gostam tanto de filosofia, outros gostam mais, no meu caso, mas alguma coisa fica ali. Então tem que ter um pessimismo da análise, mas um otimismo da vontade. O otimismo da vontade é dizer, dá para fazer alguma coisa, não individual, né? Mas coletivamente. Para encerrar, como o Hélio disse, quanto tempo a gente não faz, por exemplo, eu particularmente não participo de algo assim, a gente ficar 1 hora e 20 conversando. Você fica 1 hora e 20, 3 horas no telefone, rodando lá o Rios do Instagram o tempo todo. Agora, conversar, ouvir os colegas, né? Enfim, conversar com vocês é uma coisa que a gente não faz. Então fica a reflexão, né? A gente está caminhando para um lugar onde não tem saída. Só que a gente ainda pode fazer alguma coisa, né? Esse otimismo da vontade não pode
sair do nosso horizonte. Como o Pablo falou, sem paixão não se muda nada. Tem que ter paixão por alguma coisa. Você tem que ter paixão por alguma, nem que seja uma mudança mínima na sociedade. Nem que seja ali uma aula que eu entro lá na turma de vocês, e aí fica lá, passa o tempo que eles ficam me perguntando o tempo todo, eu saio dali dizendo, poxa, valeu a pena ter saído de casa hoje para dar aula, né? Foi legal, me perguntaram muita coisa. Interessante isso. Fala, Pedrão. Eu estava acompanhando a ocupação que teve na UERJ esse tempo. Os estudantes que perderam auxílio, que precisam disso, eles ficaram lá por muito tempo e depois foram tirados na porrada. Sim. Pela coisa. Não sei se vocês viram. Sim. Assim. Houve uma reintegração de posse. Exatamente. Como é que a gente tem esperança em mudanças sociais, sendo que a força do que a gente está lutando contra é imparável, o Estado? A gente tem exemplos históricos que o Estado foi parado. Porque, no final, a pergunta que fica talvez seja outra. Como, de fato, ocupar esse Estado? Porque o Estado, enquanto instrumento de dominação, e nasceu para isso, para ser um instrumento de força controlada. Oi? A organização, uma organização institucionalizada ali da força e tudo mais, já foi tomada em determinados momentos por grupos populares ou grupos que não sejam oligárquicos. A questão é que, no nosso tempo, a gente acredita menos nisso. E aí eu acho que está dentro de tudo isso que foi trazido por cada um de nós aqui. O quanto que a gente pode se articular para que essas mudanças possam acontecer. E eu quero falar. Você... Fala, Paulo. Eu quero falar. Assim, como ter esperança? Eu sou uma pessoa apaixonada. Eu falo, assim, vocês são meus alunos, sabem, né? Eu falo com vontade, eu não falo de mentira, eu falo com a minha verdade. A minha verdade, ela às vezes agrada alguns, na maior parte das vezes machuca o povo, mas eu vou falando mesmo, porque eu acredito no que eu falo. É a minha verdade, eu sou fiel a mim mesmo, do princípio ao fim. Isso é o que mantém isso eu acho que é a integridade. E você falou assim, como é que faz para ter esperança? Tendo esperança. Sabe por quê? Eu fico pensando o que seria dos negros em 1887, se em 87 não houvesse esperança, para que em 88 houvesse a Lei Áurea. Não existe nunca a abolição. Eu fico pensando o que seria da África do Sul, no apartheid, se naquele ano, se as pessoas pensaram, mas dá uma merda. Mas dá uma merda. Mas dá uma merda, não vamos acreditar ainda? Você tem que acreditar. Você tem que ter esperança. Se tem esperança, eu vou insistindo. Eu acho que todo dia eu acordo e eu falo assim, olha, tá brava a situação, tá brava. Mas, vamos lá, vamos botar a sandalinha de Jesus Cristo? Vamos botar a sandalinha e vamos embora. Não tem como, não tem essa, não tem nem que pensar que não vai dar certo. Já deu. O que diria melhor, o amor ou o ódio? Hã? O que diria melhor, o amor ou o ódio? Os dois. Olha, a mesma proporção. tem que sentir um pouco de ódio também. Tem que sentir um pouquinho. A raiva. A raiva é um sentimento ativo. Tem que sentir porque assim, a gente tem que se... Indignar, né? A gente Sim, tem que se indignar. exato. Né? Quando a gente aceita, e aí a gente volta a falar da banalidade do mal, né? Que é principalmente aquilo que o fascismo cria, que você torna a maldade diária. Os discursos autoritários não podem ter vez. O fascismo tem que sair de cena. Né? A opressão sobre os corpos é o discurso machista, o discurso racista. Esses discursos têm que sair da sociedade. Se não sair por completo, tem que ser combatidos por nós diariamente. Então a gente tem que ter um pouco de raiva também, de indignação. Quando a gente aceita como normal todos os absurdos que estão acontecendo, você simplesmente aí cai no poema do Brecht, né? Vão levar os negros, mas você não é negro, você não vai ligar. Vão levar os judeus, você não é judeu, você não vai ligar. Um dia vão te levar, porque você não ligou para ninguém. Então, assim, a gente tem que se indignar, né? E eu acho que o papel da escola, do conhecimento, é também de criar indignação. Isso. Você não estuda para ficar confortável, tá? Você estuda para ficar indignado. Porque a ignorância é uma bênção, né? Se você não soubesse o que estava acontecendo, você, né, estava de boa. Agora, se você estuda é para ficar indignado também. Então, acho que a raiva tem um papel importante aí. Fala, Paulo. Fala, Vascaíno. É uma pergunta mais pro pessoal de cada um. Em que momento vocês tiveram esse gatilho do posicionamento de vocês? Em que momento vocês, pararam e perceberam, tá, se eu não me posicionar, se eu não me determinar o que eu realmente penso,
eu vou acabar sendo meio que deletado e virando mais um? Em que momento vocês tiveram esse estado? Boa pergunta. Pode começar, Carlinhos. Eu tive um professorzinho, né, que me ajudou um pouquinho nisso no ensino médio, que é esse cidadão que está ali na primeira cadeira. Mas foi sobretudo a UERJ. Péssima influência. Péssima. Mas foi sobretudo a UERJ que me colocou uma questão que é o seguinte: você vai pensar ou vão pensar por você? Você vai buscar o conhecimento ou você vai se guiar pelo que está sendo construído? Então é a UERJ que me deu esse despertamento político total. E não foi um despertamento político que eu não vivi na UERJ, que é de me aderir a militâncias, mas é um despertamento político a partir da autonomia intelectual, a partir da responsabilidade do conhecimento. Eu hoje dou aula para vocês e eu busco sempre a Carla da UERJ, porque é aquela Carla que foi um movimento individual, sobretudo a partir da noção do conhecimento. Porque conhecimento, ou buscar o conhecimento, saber que você não sabe, traz a perspectiva de que você não se aliena. E eu acho que a alienação, junto da perda do coletivo, que é a questão principal, né? Eu me alienar, ou melhor, eu fico cego para a realidade do outro, fico cego para a minha própria realidade. O que está acontecendo no meu corpo? O que está acontecendo com as minhas escolhas? As minhas escolhas são minhas ou elas são escolhas feitas a partir de algo? Então, não sei, é o UERJ, com certeza. Junto do menino ali. Vai, Paulo. Vai você. Ele gosta de fechar, ele gosta de abrir o leque e vai. Difícil. Bom, assim, eu acho que o papel do conhecimento na vida é, como eu falei, através da indignação, né? Ou seja, sem dúvida para mim também, falou que o Hélio influenciou, eu só fiz faculdade, tô aqui porque esse cara foi lá em casa e falou, ó, vamos. O Hélio é um resgate. Eu não estava muito afim. E eu também. Mas assim... Mas assim, Tirei esse homem da administração. Fazer administração. Assim como a Carlinha falou, eu acho que nosso papel aqui como professor de vocês no ano de pré-vestibular é dizer que a vivência, a vida real, o que é a vida real? Quando você sai do núcleo de onde você mora, quando você frequenta uma universidade, quando você vê que o mundo é de verdade mesmo, você tem um choque com o mundo. Então a gente espera que cada um de vocês aqui no ano que vem esteja numa universidade pública, faça lá a sua carreira, e você percebe que a realidade ela é muito mais dura do que aquela que nós vemos enquanto nós somos adolescentes. Assim. Existe uma realidade muito brutal diária. E a gente está o tempo todo convidado ao entretenimento. O tempo todo convidado a, por exemplo, não se preocupar com a coletividade. Então, acho que a gente tem que levar com muita seriedade essa experiência da universidade. Assim, o sonho que vocês têm de entrar numa universidade, participar daquilo ali e não ter medo do conhecimento. Eu digo para os meus alunos de filosofia que, assim como eu não tive uma vida muito linear no conhecimento, o Hélio me influenciou muito e tudo mais, depois eu fiz lá mestrado, doutorado, etc e tal. Quando vocês leem alguma coisa, eu acho que a gente tem um julgamento próprio muito arraigado pela própria escola, né? Quando você tira uma nota baixa, por exemplo, a primeira coisa que você pensa é que você não é capaz. Você não é definido por uma nota, entende? Pensa no vestibular, por exemplo. O vestibular é uma prova de múltipla escolha. Quem passa no vestibular é o mais inteligente? É mais preparado. Você tem como analisar a inteligência de alguém numa prova de marcar X? Vou confessar para vocês, nunca passei no vestibular. Comprou a vaga. Só para dizer o seguinte, quando você tem um ano que você por acaso não consegue passar, já estou na segunda vez, não é você o culpado, é o mais preparado. Explica isso, o pessoal vai achar que você entrou pela janela. Eu fazia UF e fiz transferência para... Fazia Gama Filho, aí eu fiz transferência, aí eu fiz faculdade pública, etc. O que eu quero dizer para vocês é quando você tem uma nota baixa, quando você tem um revés, não imaginar que isso te define, entende? Isso é muito maior que isso. Isso é muito maior, por exemplo, quando eu fiz o ERJ primeiro, eu tirei D. Aí você fala, pô, D sou um merda, né? Fazer o que na UERJ se eu tô com letra D? Você não é definido por uma nota, uma prova de marcar X não define sua inteligência, você é muito maior que isso. Em filosofia, a gente de vez em quando tem que ler alguns textos.
Quando você lê uma coisa e você não compreende, a primeira coisa que você pensa é que você é burro. Não, o texto pode estar mal escrito. Eu tenho alguns autores que eu tenho problemas com leitura. Eu sei que Carlinha gosta dele, mas o Gilles Deleuze escreve muito mal. Não, mas ele escreve mal mesmo. Ele já escreve mal no francês, a tradução do francês é terrível. Ou seja, não desacredite o seguinte, eu como professor falo para vocês algumas coisas em aula que eu gostaria de ter ouvido enquanto eu era aluno. Vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida. É só ter um pouquinho de paciência consigo mesmo, descobrir o teu ritmo, qual é o ritmo de estudo que você quer ter e um pouquinho de confiança. Ou seja, então tudo isso o conhecimento me trouxe. Autonomia, perceber que você tem capacidades que você talvez nem imagine que tenha. Todos vocês aqui têm muito mais capacidade do que eu na idade de vocês. Muito mais. Eu na idade de vocês, só o Hélio conheceu. Todos vocês têm muita capacidade. Então, qual foi o momento da virada? Para responder a tua pergunta, que eu já me estendi bastante. É quando eu percebi que só o conhecimento podia mudar minha vida. Sim. Quando eu percebi que aquele era o único caminho, eu vim de classe média baixa. Então, eu não tinha um leque de opções. Eu não tinha 4 opções na mesa, eu falo, não, vou escolher essa daqui que é melhor. Eu só tinha aquela. Ou seja, quando eu percebi que aquele era o único caminho para poder me tirar da minha condição, não só pessoal, econômica, sentimental que eu tinha naquela época, ali eu peguei o conhecimento e fui com ele até o final e hoje é a minha profissão. Então, um recado para vocês, acreditem, vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida, vocês são pessoas super inteligentes, não é uma nota baixa, não é um vestimento, entendeu? Vocês têm que ter mais confiança em vocês. E o conhecimento muda a vida, mudou a minha e pode mudar de qualquer pessoa, obviamente, que tem a oportunidade como vocês estão de estar aqui. Isso. Prestei atenção bastante na palestra, mas principalmente no início, eu vi que sua fala foi muito similar ao podcast que você gravou sobre o livro de 1984. Ah, é E verdade. aí, se vocês quiserem escutar, em 2021, o Otávio gravou. Foi um dos primeiros podcasts, né? Foi o primeiro. Eu sou pioneiro dos podcasts. Olha aí. Pioneiro dos podcasts. Tudo mato. Um podcast com o Otávio falando sobre 1984. E eu achei super do seu discurso, Uhum. muito similar. Eu lembro que a gente começou falando da distopia também, né? Que acaba sendo o mesmo gênero do livro, sim. Legal. Depois vou até ouvir de novo, eu devo ter falado algumas besteiras. Gente, no meu caso, só para finalizar, eu acho que o que me move nesse sentido, qual foi o momento de despertar, eu não sei porquê, mas eu sempre gostei de gente, sempre gostei de estar com as pessoas. Eu não sei porquê, de verdade. Não isso é meio bizarro, assim, porque eu sempre gostei de ouvir pessoas, eu sempre gostei de trocar ideia, e isso, de alguma maneira, era uma coisa que fazia muito parte da minha personalidade. Quando eu conheci o Otávio, por exemplo, ele estava 2 anos acima de mim no ensino médio, eu no primeiro ano, ele no terceiro, e a gente se conheceu trocando ideia, sabe, na escola, porque a gente fez ensino médio na mesma escola. E conhecer gente era uma coisa que sempre me motivava muito. E aí, como é que isso casa com o que eu me tornei hoje, a maneira como eu vejo o mundo? História é uma forma de conhecer gente. Só que gente de vários momentos, períodos, você tentar se colocar no lugar do outro, e aí isso traz elementos que são muito importantes para mim, em particular. Tem a alteridade, tem a capacidade de você ter empatia, mas ao mesmo tempo de se indignar com determinadas coisas, de ter bons exemplos, de ter outros que são péssimos, enfim. Eu acho que no meu caso foi isso. Tem alguma coisa inata, que aí eu não sei se ou alguma coisa que eu aprendi de gostar de gente. E aí, ser professor e fazer história nesse sentido me ajudou a estar nesse movimento aí. É isso. Acho que eu não despertei ainda não. Acho que despertar foi pra Platão, Aristóteles, Clarice Lispector. Coitado de mim, despertei nada. Tô sonâmbulo ainda. Quem sabe daqui a 300 encarnações, né? Tô tentando. Quem sabe eu melhoro daqui a 300 encarnações. Por enquanto eu tô meio ainda débil. Quem sabe? Depois de muita literatura, filosofia, muito teatro, muito cinema. Sabe que eu tenho profunda inveja dos animais? Uma profunda inveja. Porque os animais vieram prontos, eles já sabem para que veio. Você vê uma zebra sabe que veio ao mundo para ser zebra. Uma onça sabe que veio ao mundo para ser onça. Agora eu vi ao mundo para ser gente. Mas ele é gente, ele é gente, ele é gente. Todo mundo é gente e todo mundo é diferente. Quer dizer, eu tenho que me inventar na vida. Aí como é que eu faço a partir de agora? Para me inventar. Talvez seja o contrário, né?
Talvez a felicidade deles seja não saber o que eles são. Eles têm A uma gente paz. saber... Eles são tão mais evoluídos que eu olho, por exemplo, a Gata, a Doralice não precisa de literatura, filosofia nem religião. Está plena. Já eu preciso de literatura, teatro, só, tudo para tentar, análise, terapia, tudo para tentar existir minimamente. Não despertei ainda. Ainda vou daqui a 300 encarnações. Despertar. Queridos, acho que a gente conseguiu fazer um bom bate-papo, trocar ideias com vocês, trazer conceitos importantes. Eu gostaria que a Carlinha e o Pablo, se tivessem algum aspecto mais específico mesmo sobre a redação, ou algo nesse sentido. Eu sei que existirão aulas aí, algumas aulas ainda virão para poder tratar sobre a UERJ, mas se vocês quisessem deixar alguma palavra final sobre a prova em si, também fiquem à vontade. Tem alguma coisa, alguma temática que vocês poderiam, talvez, apontar que pode ser um tema forte, a partir do livro? Eu posso trazer uma questão que é da autoria. Acho que de tudo que a gente falou aqui, a UERJ traz para a gente a perspectiva da gente não ter medo de escrever, é se posicionar no texto. É projeto textual, é construção de um projeto textual com inteligência, com articulação e, sobretudo, posicionamento. Sobre temas, assim, acho que eu prefiro trabalhar mais em sala, não sei como trazer essa dimensão dos temas para vocês, que são tantas possibilidades. É a possibilidade do feminino, é a possibilidade do próprio simbólico da vestimenta, enfim, mas o que eu quero deixar como palavra final é não ter medo de se posicionar no seu projeto textual e posicionar-se com autoria, e não com reprodução e repetição. É isso. Minhas palavras são as palavras da Carlinha. Gente, muito obrigado.